Oi, pessoal! Hoje estamos aqui em casa, né, num papo bem descontraído, com a doutora Renata, reumatologista, Elaine, fisioterapeuta, Vaninha, minha irmã de Amiga, fibromialgia, né, nega, isso aí. vizinha, que a gente já filmou esses dias, né, e falamos da fibromialgia, que é uma doença que hoje já tem se falado mais, né, Renata? Sobre o assunto, mas que ainda é muito cheia de dúvidas, de questões, né? E como eu e Vaninha a gente vivencia essa dor, Essa né, dor, nega? que é uma dor. É uma dor, e aí a gente resolveu, né, por que não gravar um bate-papo com duas profissionais que têm pacientes, né, com fibromialgia, e Renata bastante, né, Renata? E inclusive nós duas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é a fibromialgia, os sintomas e quais os, né, o que pode ser feito para estar aliviando essas dores, né? E outros sintomas, né? Que não são só as dores. Aí eu queria que a Renata falasse um pouquinho para a gente sobre a doença em si. Olá, meu nome é Renata Frisso, sou reumatologista, especialista em dor crônica, e a fibromialgia acaba entrando muito no diagnóstico do consultório, né? O carro-chefe de todo reumatologista é a fibromialgia ou a dor crônica, mas a fibromialgia é sempre em primeiro lugar, e vocês duas como pacientes, vocês sabem na pele, né, como é ter fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que traz dor crônica, associado a distúrbio de humor, distúrbio do sono, fadiga. E aí tem vários sintomas que a gente associa. Antigamente, fazia diagnóstico com aqueles pontos dolorosos, hoje a gente nem usa mais os pontos dolorosos para fechar o diagnóstico. Realmente a gente fecha o diagnóstico quando a dor é generalizada e associado a isso a gente tem distúrbio de humor, distúrbio de sono, intestino irritável, outras alterações que Tudo isso. a gente sempre associa ao fundo emocional. Tanto a questão do sono quanto a questão do humor mesmo, tudo isso voltado de fundo emocional, levando a esse quadro de somatização da dor. Uhum. E com a maturidade, né? Porque eu fui diagnosticada com fibromialgia aos 18 anos. E aí a gente vai descobrindo, né, Vaninha, outros sintomas. Por exemplo, sensibilidade à luz. Por exemplo, eu me maqueio no escuro. Ninguém acredita. Você tá doida, né? Tipo, eu não gosto de luz branca, eu não gosto de muita claridade, né? Não sei, Vaninha, É assim assim, mesmo. o extremo, muito calor Muito ou muito barulho. frio, muito barulho, eu tenho dificuldade de concentração, né? E tudo com a gente é muito. Muito, A dor é muita, a é, emoção é muita, o é, coração bate na é, cabeça. a ansiedade é muita, É. aí eu acho que junta mulher, que eu acho que a fibromialgia Mais o comum nas índice é mulheres, mais, né? bem mais comum nas mulheres, né? Aí vem a questão dos hormônios, do TPM, então eu acho que um TPM numa mulher normal é na mulher fibromialgica É mais. é o excesso, né? E E aí só quem tem que sabe, né, Lu? A gente só. chega nos reumatologistas, né, igual a Renata conviveu com isso em casa, né, e sabe quanto que dói, mas quando a gente fala, a pessoa não acredita que Não, dói. é, Dói, mas dói mesmo. Aí quando a é. gente chega lá no Pilates, né, Elaine? Aí eu falo, Elaine, tá doendo, tá doendo. Ainda bem que ela, como fisioterapeuta, entende essa É. nossa dor. E como é importante, né, Elane, a gente ter, eu sempre falei com a Vaninha, né, fazer atividade física com um profissional realmente que entende e sabe. Porque eu já tive casos há anos atrás de ir para personal que não compreendia a doença e aí me colocar para pular, colocar para, sabe, fazer tipos de exercícios que aumentaram a dor numa proporção assim. Você faz atividade uma semana, depois você fica um mês para se recuperar. Fala um pouquinho pra gente. Acontece assim mesmo pela individualidade, né? Porque assim, nós somos individuais. Então a fibromialgia ela pode se manifestar de diferentes formas, como o doutor Renato falou, mas em intensidades diferentes, mudando de pessoa para pessoa. Então, assim, entender como está se comportando em cada organismo vai fazer diferença no tratamento.
para identificar a dose do exercício, qual é o tipo de exercício. Uhum. O principal é aquele assim, que ele consiga fazer. Ele vai conseguir fazer, cumprir, tanto assim, com o compromisso diário e fazer de bem-estar mesmo, né? Uma atividade que traga prazer, que alivie as dores, e não que potencialize. Porque até uma coisa, um sintoma que a gente não falou, a fadiga crônica, né? Então, assim, por exemplo, uma caminhada de 40 minutos, às vezes, para Renata ou para você, é tranquilo, numa subida. Para nós, é uma fadiga, assim, às vezes eu tento explicar que é uma fadiga que parece que o corpo não vai aguentar. E no tratamento da fibromialgia para fadiga, a única coisa que tem de estudos mostrando é o exercício. Não tem remédio que melhora a fadiga. Nenhum dos remédios para fibromialgia melhora a fadiga, só o exercício. O Pilates é bom, né? Ele foi feito para estar em movimento, né? A gente foi feito, assim, a gente foi projetado por Deus para a gente estar em constante movimento. Então, a atividade física, ela vai fazer com que você tenha mais função, que é uma das coisas que eu sempre falo, o objetivo da fisioterapia, da atividade física, da terapia, né, da liberação miofascial, é trazer funcionalidade para o organismo. Então, é trabalhar alongamento, postura, equilíbrio, concentração, flexibilidade, fortalecimento, para você mobilidade, que é o que vai te ajudar a manter a função e trazer qualidade de vida para quem está passando por esse processo, né? Porque a gente fala assim, suportar o processo, porque cura, a gente não tem cura, né? A gente tem que tratar os sintomas. Então, o objetivo, assim, da atividade física é trazer qualidade de vida para a função do dia a dia. Isso aí, as minhas pacientes falam, qual é o melhor exercício? Eu sempre falo, o melhor exercício é aquele que você vai conseguir ir perto de casa, ou que você vai conseguir até custear ele, porque às vezes tem exercício que a pessoa não vai conseguir pagar, ou um exercício que é muito caro. Então, primeiro ponto, o que você vai conseguir chegar até ele. E aí, esse exercício tá te causando mais dor? Tá te ajudando nas dores? Isso tudo também, porque tem paciente que fica super bem no Pilates, tem paciente que prefere hidroginástica por ser um exercício aquático. Então, também é muito relativo. Não existe uma fórmula assim, qual é o melhor exercício. No consultório, eu geralmente indico o Pilates. Eu acho que é o melhor exercício para quando o paciente não tem nenhuma preferência. Não, pode ser qualquer um. Qual que você me indica? O Pilates. Por quê? Eu acho que no Pilates você consegue ter um profissional mais próximo de você e fazer um combo, né, de mobilidade, fortalecimento, de alongamento, que talvez só no exercício aeróbico você não vai conseguir, às vezes só na musculação você pode ficar um pouco perdido. Mas enfim, eu sempre indico o Pilates nesse sentido. Mas gosto muito, também indico muito a musculação, acho que vale a pena também os pacientes, pela academia também, ter uma variedade de coisas a se fazer. E a hidroginástica para aqueles pacientes que preferem mesmo o exercício aquático, pelo não impacto, né? Mas é muito relativo, assim, o paciente ele tem que se sentir à vontade do que ele vai conseguir ir. É importante conseguir cumprir, né? Quando mantém a frequência, diminui. Porque a gente fala, o que reduz a dor hoje é você estar em movimento. Hoje não se fala mais, tá com dor, tem que fazer repouso. Isso não é... Isso que eu ia deixar um recado, até se tiver, né, pessoas que eu tenho certeza que vão se interessar pelo vídeo, que tem fibromialgia, né, não deixar de fazer mesmo na dor, né, nega? Não se prostrar, sabe? Tá com dor aí, precisa fazer. Diminui. Mas eu posso fazer com dor? Eu falei, sim, com dor mesmo que você vai fazer. E se ficar sem fazer, é que eu falo com a Elaine. Elaine, eu fiquei uma semana sem vir, aí já dá uma diferença muito grande na dor. Muito. Vou ficar 15 dias sem fazer. Aí vira uma bola de neve, porque aí você tem uma dor, aí você para o exercício, a dor aumenta, aí que você fica sem exercício mesmo, aí a dor aumenta, e aí agora? Em uma hora você tem que quebrar esse ciclo. E Vaninha, no caso, ela estava fazendo a princípio 2 vezes por semana. Depois que ela passou para 3, melhorou muito. Porque também na semana são 7 dias, né? Eu falo com meus pacientes, 2 vezes ainda é pouco. Claro, é melhor do que nada. Para quem não consegue. Mas é muito pouco. É impossível fazer 3 vezes. Então vai 2 vezes mesmo. Eu incentivo. Mas quem consegue tem que ser pelo menos 3, porque a semana são 7 dias. Então, 2 vezes é muitos dias sem exercício, né? Então eu gosto, assim, no mínimo 3 vezes também, quando é possível.
Com certeza. E fora isso que eu tô indo pra academia. Nossa, tá demais, hein? Pois O fortalecimento muscular, ele é mais do que necessário com a idade também. Isso aí. E aí, a menopausa vem para as mulheres, né, que acaba que as mulheres sofrem um pouco mais, além de tudo, do que os homens por conta da relação da queda hormonal. E aí, na menopausa, as dores pioram, a perda de massa muscular aumenta, e você aí entra num ciclo. Aí tem a sarcopenia, que causa dor também, que causa fadiga. Então, começa a misturar muito, tanto a fibromialgia quanto a sarcopenia. E aí você junta as duas coisas, se você não está fazendo exercício, não está fazendo fortalecimento, vai piorar a dor, vai piorar a fadiga. Por isso que eu tô me preparando para os 40, nega, que eu tô botando e lá eu no que já cheguei nos 50. Pois é, nega, e você tá ótima, né, assim, tá cada vez buscando. Na menopausa piora mesmo. Piorou muito, muito. Sono, humor, muito. Tudo piorou, tudo piorou. E a fibromialgia, na verdade, quem ouvir vai saber. Só entende quem tem aquilo que a gente já começou a falar. Porque é umas dores assim, é uma dor insuportável, mas se você deixar a dor te dominar, você não sai nem da cama. Não levanta, não. Eu falo que na fibromialgia são 4 pilares importantes. O primeiro é o exercício, isso é indiscutível, é o primeiro ponto. Segundo é o distúrbio do humor, né? Você estar bem emocionalmente. Terceiro, sono. E quarto, espiritualidade. Eu acho que esses quatro pilares, quando você consegue encaixar, quando você está fazendo exercício, está com humor legal, está dormindo bem e tem uma espiritualidade, está conseguindo se conectar com aquilo que você acredita, em quase 100% das pacientes vão ter uma dor muito controlada. Agora, claro, episódios de crise vão ter. Isso daí não é falha no tratamento, isso é comum. Nós temos altos e baixos. Altos e baixos. E aí a pessoa que tem fibromialgia, nesse baixo da vida, vai sentir uma crise. Mas aí é tratável. O importante é a maioria do tempo, como que tá. E geralmente eu vejo esses 4 pilares, quando você consegue equilibrar, geralmente a doença fica bem controlada. E a gente fala assim, doença, né? Mas eu acredito, não é uma doença autoimune, não é uma doença inflamatória, não. É uma doença assim, interpretação da dor. É uma neuromodulação, né? Uma resposta de neuromodulação do seu organismo. Por isso que eu disse, cada organismo vai sentir de uma forma muito individual. Então, quando entra nesses 4 fatores que a doutora Renata colocou, fortalece mais a pessoa, tanto no espírito, quanto no emocional, quanto no físico. E isso faz parte do tratamento, em qualquer situação. Em qualquer situação, em qualquer doença, né? Qualquer doença. É o que eu falo. Você tem fibromialgia, no momento de crise, igual eu já tive, né, inúmeras, você ter uma amiga para ligar, né, que te entende, falar assim, nega, hoje tá doendo até o coração, bater tá doendo. Gente, dói o coração, aí você ter quem entenda, ter quem te oriente, ter um profissional da atividade física que fala, não, Luísa, como Vaninha tem, né? Eu tenho também, a minha personal fala, não, vem com dor mesmo, né? Que aqui a gente faz, né? A pessoa te acolher, né? A família é muito importante, a compreensão, né? Eu falo, a espiritualidade, porque no momento de crise você tem que se apegar, né, com o que você acredita, se fortalecer, falar, não, vai passar, eu vou superar, porque com a dor vem o emocional, e é um turbilhão de coisas, né? Então, assim, o meu recado é esse, né, para quem estiver assistindo a gente, que for fibromiálgica ou fibromiálgico, né, nega? Foi o que a Renata falou, ter esses pilares muito bem estruturados. Lógico que isso não é de um dia para o outro, né, Renata? É com o tempo. Processo, eu já errei muito em medicação, em médico, né? Ir no profissional errado, ir numa pessoa, né, que está me orientando na atividade física errada. Só que aí, com o tempo, você vai ajustando, vai alinhando, né? E a gente saber o nosso limite, né, nega? Tipo, essa semana eu tô com dor, não vou fazer isso, não vou em tal festa, vou me
resguardar, não vou no lugar que vai ter muito barulho, porque isso tudo são gatilhos, né? Deixa o recado aí pra gente. Cada um vai ter o seu gatilho, vai ter a sua... onde o sapato aperta mais, né? Cada paciente sabe, e esse autoconhecimento também é importante. Por isso é muito importante, além do exercício, quando entra na parte emocional, a psicoterapia, né, com o psicólogo é muito importante. A maioria dos pacientes com fibromialgia, com qualquer dor crônica, qualquer doença crônica, precisa de um acompanhamento profissional com um terapeuta. E aí, com o exercício em si, seja ele qual for, quando é bem orientado, o acompanhamento com o psicólogo ajuda bastante. O distúrbio do sono, quando ele é regulado, e a questão da espiritualidade. O remédio é uma das coisas do tratamento, não é o principal. Não adianta tomar só o remédio e não vai fazer milagre. Os remédios que fazem milagres existem. São analgésicos potentes, mas esses a gente não pode usar o resto da vida. Os remédios que realmente são indicados para dor crônica, eles precisam sejam associados a esses outros tratamentos não medicamentosos, né? Tanto o exercício, quanto a terapia, quanto tudo o que a gente falou. Então, acho que é isso, se você tem algum tipo de dor crônica, se você precisa de um tratamento, abraça a sua dor, se apega num profissional que vai entender, que vai começar a se tratar, mas arregaça as mangas também para que o seu tratamento tenha sucesso. Né? Se esforce, vai atrás, faça exercício, faça terapia, além de tomar o remédio. Claro. A pessoa tem que se ajudar, né? Tem que se esforçar também, porque o tratamento ele depende muito do médico prescrever o remédio certo, mas também do paciente conseguir associar os outros tratamentos não medicamentosos, que muitas das vezes depende do próprio paciente. E o remédio também é o seguinte, o cannabis para mim deu super certo, para você já não deu certo. Tipo assim, cada pessoa ela usa. Foi o que ela falou, cada um é único, né? Um remédio que você usa não é o que eu uso. E às vezes até a dose, né? Às vezes a dose é diferente. A dose para uma pessoa, uma dose baixa já resolve, para outra pessoa tem que aumentar a dose, o tempo de adaptação. As medicações para dor crônica, a maioria são bases de antidepressivos, neuromoduladores, então também tem efeitos colaterais, principalmente no início do tratamento, então é um pouco sofrido no início, mas depois geralmente esses efeitos colaterais passam, então também tem que ter um pouco de paciência em relação a isso. O que eu costumo dizer que a dor aumenta a tensão, e a tensão vai aumentar a dor. Então, por isso que o exercício físico é super importante. A alteração do sono eu acho que contribui demais, porque quando a gente não tem uma boa qualidade no sono, ali, tem um sono perturbado, o outro dia já não rende tão bem. E a questão, assim, que eu costumo falar muito, é sobre a liberação miofacial, né? Liberação miofacial, porque a gente faz um tratamento específico, que aí pega desde o tratamento muscular, músculo esquelético, como também visceral. E aí libera essa fáscia mais profunda e vai tirando essas tensões de dentro para fora, para poder potencializar o tratamento. Hoje a gente fala sobre, não sei se Renata conhece, a laser terapia, que ele ajuda muito também a desinflamar o organismo, a diminuir os radicais livres, a melhorar a qualidade do sangue circulante, a melhorar a oxigenação do sangue. Isso tudo vai te ajudar a sair de uma crise. Não é que você vai ter que fazer, às vezes, direto, uso contínuo, mas é assim, aumentar o tempo em que você fica a maior parte bem, aumentar a intercrise, né? Isso aí. O objetivo é esse, ficar a maior parte do tempo sem crise. Mas as crises podem acontecer, porque a vida oscila mesmo. E aí a gente tratar, quando você tem um profissional, tanto do educador físico, né? Fisioterapeuta, ou você tem um médico que vai te apoiar, você consegue tratar as crises, e aí o importante é ficar mais linear possível entre as crises. É dedicação, né, Renata? Como você falou, é dedicação do profissional que está acompanhando, é dedicação do próprio paciente de entender isso, e dedicação assim, até da família, de quem está em volta, de entender e acolher. Entender que assim, é uma dor diferente. Que não é fácil. Não é fácil, né? Não. Mas a gente passa, A gente passa, com certeza. A gente luta, nós somos fortes. Quando o paciente ele tem uma força mesmo claro que tem graus também, né? Tem pacientes que sentem menos dor, não são todos os pacientes que sentem dor insuportáveis.
Eu tenho pacientes que já não responde mais a medicamento nenhum, mas também são pacientes geralmente que não fazem exercício. Então também sempre falta um pedaço ali do tratamento, então para a gente conseguir avaliar o conjunto desse tratamento, né? Então é muito pouco provável que esse paciente, quando ele faz exercício, quando ele dorme bem, quando ele não tem distúrbio do humor e quando ele tem uma boa espiritualidade, que ele tenha tanta dor. Muito provavelmente esse paciente vai estar mais controlado. Foi o que você falou, tem as crises, né? O que acontece com a gente, mas a gente não tá 24 horas com dor, não, né? A gente tem só aquela crise Outro, insuportável. Nada que a gente chega lá no Pilates e pede. Não resolve. Tira essa dor aqui, Elaine. Aí ela pronto. Uma dor. Pois é, gente. Muito obrigada, meninas, pela contribuição. Foi muito legal. Espero que todo mundo tenha gostado e assim que seja de utilidade, né, para quem estiver assistindo. E quem tiver mais interesse em saber, né, sobre os tratamentos, né, procurar a doutora Renata, Elaine, a gente vai botar o Instagram embaixo no vídeo. E eu e Vaninha para colher, se quiser conversar, se quiser ligar, falar, dói assim, você sente isso, isso. A gente vai compartilhar uma dorzinha. A gente vai compartilhar, né? Vai. Obrigada, meninas. Tchau, obrigada. Nada, obrigada.